Tem uma fé inabalável. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Jesus nos ensina algo muito profundo neste texto. Ele nos revela sobre qual fundamento devemos construir os nossos relacionamentos, principalmente, a nossa relação com o próprio Deus, nossa intimidade com Ele, a nossa fé. Afinal de contas, isto fará toda a diferença em nossa vida, quando enfrentarmos o dia mau, que com certeza virá para todos nós, sem qualquer exceção, pois estamos no mundo e nele teremos aflição. Como o próprio Cristo nos afirmou, a fé em Deus está relacionada ao nosso lado espiritual. E através da fé que nos aproximamos de Deus e obteremos as respostas de todas as nossas orações. É a fé que nos faz saber que Deus está conosco e nos traz a certeza de que receberemos tudo o que precisamos. Esta mesma fé em Deus também nos auxilia em momentos onde estamos inseguras e com medo, pois ela nos traz a sólida confiança de que Deus está no controle e cuidando de nós. Para aqueles que ainda não possuem fé, é difícil caracterizá-la ou compreendê-la com palavras. Mas é possível alcançar e desenvolver esta fé quando temos um desejo no coração de amar e adorar a Deus. Ao passar pela experiência de sentir esta fé em Deus de forma pessoal, embora indescritível, ela se torna real e poderosa. A fé não é algo alcançado pelo nosso esforço físico ou mental, mas Deus nos dá conforme a medida da fé que Ele repartiu a cada um. A fé verdadeira que agrada a Deus não é só dizer que crê que Jesus é o Salvador e Senhor, mas como diz em Romanos 10:10. O crer vem do coração, a fé que Deus concede é para a justificação do que crê e com a boca confessa, testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. A fé deve ser seguida por atitudes que testificam, que justificam, que provam nossa fé, como nosso comportamento, que foi transformado quando aceitamos o Senhor Jesus. Nosso falar, nosso andar, nosso vestir, tudo se transforma. Não aceitamos mais os oferecimentos do mundo. Tudo agora é diferente, tudo se fez novo. Mas é importante saber que as nossas emoções variam muito e se a nossa fé estiver baseada apenas em sentimentos, seremos crentes instáveis. Ou seja, se tivermos fé apenas quando tudo vai bem, o que acontecerá se algumas coisas fugirem do nosso controle? Sabemos que Deus nem sempre vai fazer as coisas do nosso jeito ou no nosso tempo, por isso devemos confiar que Ele sempre tem o melhor para nós e que Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. A Bíblia diz que a fé é a chave para receber as bênçãos de Deus. Veja o que está escrito: peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, e alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8. A fé é viva. Sendo viva, nós nos transformamos a cada dia na presença do Senhor. E como adquirimos mais fé? Em João capítulo 5, versículo 24, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então entendemos que primeiro devemos ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Essa é uma das razões por que é importante frequentar uma igreja. Ouvir a palavra de Deus semanalmente, fazer estudo bíblico em pequenos grupos e conversar com outros irmãos a respeito de Deus contribuirá imensamente para o crescimento da sua fé. Acredite na palavra, pois é a razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que, de fato, ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Se você deseja ter fé em Deus, você precisa acreditar que as palavras escritas na Bíblia são verdadeiras. Dessa forma, aquilo que você ouvir que esteja de acordo com a Bíblia, você será capaz de considerar digna de sua fé. Coloque em prática, seja testemunho vivo e mostre com ações e atitudes que Deus mudou a sua vida. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações.
Tiago capítulo 2. Versículos 17 e 18. Você pode pensar que tem fé, mas se as ações contradizem com a sua fé em Deus, você na realidade, não está colocando a palavra de Deus em prática. Em outras palavras, a sua fé está morta. Se você se identifica com alguma das situações a seguir, a sua fé não está sendo acompanhada de ações. Você aceita Jesus em seu coração, mas você vive com medo constante de não ter a salvação depois da morte. Você entrega a sua vida para Deus, mas está preocupada com seu futuro. Você afirma confiar em Deus, mas quando as coisas complicam, você procura fazer as coisas do seu próprio jeito. Você acredita que já foi perdoada por Deus, mas você continua dando ouvidos àqueles que te condenam pelo seu passado. Em vez disso, nossas ações precisam estar de acordo com a fé que temos em Deus para todas as situações. Devemos desenvolver o tipo de atitude que demonstra fé e expressá-la em nossas ações. Se você fizer isso, você se surpreenderá com a rapidez que a sua fé estará se desenvolvendo. Independentemente do que você estiver fazendo e o que estiver acontecendo a seu redor, cada momento traz consigo a oportunidade para você agir com fé. Uma ação de fé leva a outra ação de fé. Pratique constantemente, como forma de alcançar uma fé inabalável. Perceba que, tão importante quanto ter fé, é permanecer em fé. Ou seja, se você orou crendo que Deus irá fazer, você precisa vigiar para que a dúvida não entre em seu coração. Você se lembra de Pedro? Quando Jesus o convidou para caminhar sobre as águas, ele deu um passo de fé e começou a experimentar o sobrenatural, mas de repente, os ventos contrários começaram a soprar e Pedro afundou, por ficar com medo e tirar o foco de Jesus. Por isso entenda, o papel de Deus é fazer o impossível, mas o seu papel é alimentar a sua fé, e você só conseguirá fazer isso se meditar na palavra de Deus, orar e confessar palavras de vitória, mesmo que esteja sentindo vontade de desistir. O momento é de nos defendermos, proteger os nossos lares e nós mesmos resistindo com fé em Jesus. A fé nos dará vitória. Devemos buscá-la, pedindo que o Senhor renove em nós a fé e aperfeiçoe a cada dia. Devemos amar a palavra de Deus e meditar nela todos os dias, e à medida que fazemos isso, a nossa fé é acrescentada e quando os dardos do adversário vierem, estaremos protegidos pela fé, o escudo do servo do Senhor. Há uma batalha espiritual, e nós devemos levantar defesas. E hoje, tomemos posse da fé e a busquemos para que as nossas vidas sejam protegidas das investidas do mal. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que a sua fé seja renovada todos os dias. Fiquem com Deus. Você poderia compartilhar um pouco mais sobre a sua experiência de fé? Como ela começou e o que você tem feito para desenvolvê-la? Você tem alguma dica para ter uma fé inabalável?